Oi, vamos lá. Bom, vou tentar gravar. A iluminação tá péssima, mas eu acho que vai dar para vocês enxergarem alguma coisa. Então, agora nós vamos estudar os hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? São aqueles compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, eles vão ter essa fórmula geral aqui, ó. Eles vão ter esta fórmula aqui. O que é isso? Todos eles são formados por C, que é o carbono, e H, que é hidrogênio. Esse número que está representado por X aqui, pequenininho, seria o número de carbonos. E esse daqui, Y, seria o quê? O número de hidrogênios, tá? Vou representar aqui um simplesinho. Esse daqui, por exemplo. Esse daqui. Eu tenho 2 carbonos, então C2, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C2H6. Esse daqui é um composto carbônico classificado como hidrocarboneto. Aí eu coloquei aqui para a gente começar algumas características, tá? Característica deles, então, são substâncias apolares, ou seja, elas não têm polos. Se elas não têm polos, elas não vão dividir, separar em cátions e ânions. Lá no primeiro ano vocês viram isso. Se não vai ter carga positiva, nem não separa os cátions dos ânions, não vai ter condução de corrente elétrica, tá? Depois, são os constituintes do petróleo. Então, petróleos são formados por grande quantidade de compostos de hidrocarboneto. Só que são hidrocarbonetos de cadeia bem grande. Tem que ter de 30, são compostos com mais de 30 carbonos. Tem 30 ou mais carbonos. Outra aplicação grande de hidrocarbonetos seria na octanagem da gasolina. Quanto melhor ou quanto mais octanagem tiver a gasolina, ou seja, melhor vai ser o aproveitamento do motor da energia da combustão da queima da gasolina, tá? E como que essa octanagem acontece melhor? Quanto a octanagem da gasolina, aquela que tem a maior cadeia carbônica. Então, quanto maior a cadeia carbônica, mais vai ter como fazer mais combustão, tá? Então, vai ter melhor energia de combustão. Insolubilidade em água, ou seja, os compostos orgânicos nenhum se dissolvem em água, mas se dissolvem em outros compostos orgânicos. Isso aqui é por causa deles serem apolares, tá? E a água, ela libera corrente elétrica. Então, ela é polar, não pode juntar. Todos os alcanos, daqui a pouco nós vamos falar o que são os alcanos, mas só para não deixar assim, vocês entenderem o que é essa palavra aqui agora, alcanos seriam os hidrocarbonetos que têm somente ligações simples, tá? Tem densidade menor do que 1. Densidade 1 é a densidade da água. Como a densidade dele é menor, o que vai acontecer? Flutua. Então, tudo que tem a densidade menor, igual aquele programa que tinha lá do Boyle Afunda, então, tudo que tem densidade menor do que a da água vai flutuar. Se fosse maior, ia afundar, tá? Mas os alcanos, como são substâncias de cadeia simples, todos eles têm densidade menor do que 1, então vão flutuar. Os alcanos não apresentam nem cor, nem cheiro e nem sabor. Os compostos com até 5 carbonos são gasosos na temperatura ambiente, tá? Ou seja, 25 graus Celsius. De 5 a 17 carbonos são líquidos nessa temperatura ambiente e acima de 17 estão no formato de cera, ou seja, são compostos sólidos. Isso aqui são só algumas características para vocês saberem do que nós vamos falar. Então, agora vamos classificar os hidrocarbonetos, perdão. Nós temos hidrocarbonetos alifáticos, cíclicos e podemos ter eles saturados e insaturados. Então, esses dois aqui primeiros, os alifáticos e os cíclicos, são aqueles classificados pelo tipo de cadeia, tá? Então, os alifáticos são aqueles que têm as cadeias abertas ou acíclicas. Acíclicas, A quer dizer não, cíclicas
quer dizer ciclo. Então, aquelas que não formam ciclo. Então, os hidrocarbonetos de cadeia aberta são os hidrocarbonetos alifáticos. E os hidrocarbonetos cíclicos, o nome já está falando, são aqueles de cadeia fechada. Os hidrocarbonetos alifáticos, eles são divididos em alcanos. O que seriam alcanos? São hidrocarbonetos de cadeia aberta que têm somente ligações simples. Depois nós vamos ter o alcenos. Alcenos seriam os hidrocarbonetos de cadeia aberta que têm uma ligação dupla. Depois os alcinos vão ser hidrocarbonetos abertos com uma ligação tripla. E depois os alcadienos seriam hidrocarbonetos de cadeia aberta que têm duas ligações duplas. Hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, os fechados. Nós vamos ter os ciclanos, que são os hidrocarbonetos fechados de cadeia só de ligação simples. Daqui a pouco nós vamos falar desse IAN aqui, que é o que caracteriza somente ligações simples. Depois os ciclenos. Ciclenos seriam aqueles que têm somente uma ligação dupla, cadeia fechada. Depois, os ciclinos. Ciclinos seriam uma ligação tripla. E os aromáticos. Os aromáticos são aqueles compostos que têm a cadeia fechada, forma de um composto aromático mesmo. Então, é aquele que tem somente 6 carbonos e 3 duplas ligações alternadas, tá? Quando a gente estudou classificação de carbonos, a gente falou em cadeia aromática. Então, seriam esses aqui. Agora, com relação ao tipo de ligação, a gente pode classificá-los como sendo saturados ou insaturados. É aquela mesma nomenclatura lá das classificações do carbono, tá? Das cadeias carbônicas. Então, hidrocarbonetos saturados seriam aqueles formados somente por ligações simples. Então, são as cadeias que têm só ligações simples, que são os alcanos, que são os de cadeia aberta, só ligações simples, e os ciclanos, que são cadeias carbônicas fechadas, só de ligações simples. Os hidrocarbonetos insaturados são aqueles que possuem ligações duplas ou triplas, tá? É lógico que a gente está falando sempre entre carbonos. Então, alcenos, como eu falei ali em cima, são os hidrocarbonetos abertos que têm ligação dupla, alcinos, cadeia aberta de ligação tripla, alcadienos, cadeia aberta que tenha duas duplas ligações, ciclenos, cadeia fechada que tenha uma dupla ligação, ciclinos, cadeia fechada com ligação tripla, e aromáticos são os compostos que possuem cadeia carbônica aromática, ok?